Bom dia, tudo bem? Hoje já é sexta-feira, pessoal. Essa semana passou voando, não é mesmo? Peguem o livro de português e abram na página 85. A página 85 é tarefa de casa, eu vou explicá-la, prestem bastante atenção e depois tentem fazer sozinhos, com capricho e com calma. Interação. Exercício número 1. Complete a cruzadinha, indicando elementos que herdamos da cultura indígena e que preenchem corretamente as frases a seguir. Então, pessoal, para facilitar para vocês, eu coloquei um banco de palavras aqui em cima do número 1. Quem quiser copiar o banco de palavras aí no livro de vocês, pode copiar. Quem não quiser, não precisa. Vamos ler as palavrinhas que eu escrevi? Guaraná, miçangas, farinha, ervas, nomes, rede e pipoca. São essas palavras que vocês vão colocar aqui no exercício número 1. Agora, vamos ler as frases. Letra A. Fazer tananana, de mandioca e de outras raízes que usamos em receitas. Letra B. Usar tananana para fazer chás com fins terapêuticos e medicinais. Letra C. Dormir na tananana. Letra D. Estourar milho de tananana. Letra E. Usar tananana como Tainá, Cauã, Iracema, Ubiratã, Maracanã e etc. Letra F. Confeccionar artesanatos com fios, fibras e tananana naturais. E por último, letra G. Transformar a fruta energética tananana em bebida. Depois que vocês completarem as frases, é hora de completar a cruzadinha. Vocês gostam de cruzadinha, né? Exercício 2. Que palavra você formou na área destacada da cruzadinha? Forme oralmente uma frase com ela. Então, vocês vão formar uma frase com a palavra que vocês formaram aqui na vertical. Quem quiser escrever a frase aqui, pode, mas não precisa, tá bom? Página 86, exercício 3.
Existem pessoas em nossa sociedade que não consideram importante o conhecimento dos indígenas. Converse com seus colegas sobre as questões a seguir. Então, aqui na primeira bolinha, por que você acha que isso acontece? Por que vocês acham que algumas pessoas não respeitam e não valorizam a cultura indígena? Por que será? Bom, por vários motivos. Algumas pessoas, infelizmente, são muito egoístas, só pensam em si mesmas, não têm empatia, não sabem se colocar no lugar do outro, acham que só aquilo que ela tem é que é bom, não respeita aquilo que os outros têm, não valorizam o que os outros têm. E isso é muito feio, não é mesmo, pessoal? É muito ruim. Segunda bolinha. Você acha que conhecer os segredos da floresta, saber como se alimentar, se proteger e confeccionar brinquedos, enfeites, panelas de barro e até mesmo a própria moradia são saberes importantes? Vocês acham que conhecer os segredos da floresta, fazer a própria comida, a própria casa, vocês acham que isso é importante? Com certeza, não é mesmo, pessoal? Ainda mais na cultura deles, para a cultura deles, isso é muito importante. Os índios valorizam muito as suas terras, as suas tradições. Eles valorizam, respeitam, cuidam das florestas. E isso é muito importante, tanto para eles quanto para todos nós, porque todos nós dependemos das florestas. Terceira e última bolinha. O que poderia ser feito para que os indígenas brasileiros fossem mais valorizados? O que vocês acham que as pessoas deveriam fazer para que os índios se sentissem mais respeitados e mais valorizados? Bom, a gente poderia fazer muita coisa, mas eu acho que o principal seria não desmatar as florestas, porque os índios moram nas florestas e dependem das florestas. Quando a gente derruba uma árvore, nós estamos desrespeitando os índios, as famílias, não é mesmo, pessoal? E também nós temos que reconhecer a contribuição dos índios para a nossa cultura. Os índios foram e ainda são parte da história do Brasil. Os índios foram os primeiros moradores aqui do Brasil. Os índios foram as pessoas que chegaram primeiro. Então, eles fazem parte
da história do Brasil. Que tal preparar um rodízio de chás naturais e experimentar sabores e aromas deliciosos, como hortelã e camomila? Muitos dos nossos conhecimentos sobre os chás são oriundos do domínio dos indígenas sobre os recursos naturais disponíveis para cuidar da saúde. Vocês gostam de tomar chá? Eu gosto bastante de tomar chá. Eu gosto de chá de hortelã, de camomila, de erva doce, de erva cidreira. Então, quem quiser experimentar algum chá, algum sabor, peça para a mamãe, ou para o papai, ou para a vovó, para fazer e experimentar chá com vocês. O chá é feito de ervas e quem descobriu essas ervas foram os indígenas. Você sabia? Os indígenas usam sementes e plantas da floresta para criar tintas coloridas. Por exemplo, a cor vermelha vem do urucum e o amarelo vem do açafrão. As cores são usadas nos objetos e trajes, assim como na pintura corporal. Para pintar, os indígenas usam gravetos, os dedos e, em algumas etnias, carimbos criados com caroços de frutas. Então, os índios usam a tinta das sementes e das plantas para pintar os seus rostos, o seu corpo, as suas roupas. Eles usam gravetos e os dedos. Eles não usam pincel, né? Como nós usamos para pintar. E essa tinta vem de sementes. Por exemplo, a cor vermelha vem do urucum. Lá na escola, lá no Colégio Ideal, lá no gramado, perto da cantina, tem árvores com sementes de urucum. Eu acho que todos vocês, ou a maioria de vocês, já deve ter visto lá no Colégio Ideal, né? Página 87. Quer saber mais? Então, aqui vai algumas dicas de livros relacionados à cultura indígena. O primeiro livro se chama Crianças do Brasil, Suas Histórias, Seus Brinquedos e Seus Sonhos. Esse livro foi escrito pelo José Santos e pelo Cláudio Martins. São 2 autores. Nesse livro encontramos 27 histórias da infância que revelam como vivem as crianças de cada região do Brasil.
seus costumes, brinquedos, medos, sonhos e fantasias. O segundo livrinho se chama A Terra dos Mil Povos, história indígena do Brasil, contada por um índio. Olha que legal, pessoal! Quem escreveu esse livro, A Terra dos Mil Povos, foi um indígena que se chama Kakawerá Jecupé. Conheça a história milenar dos indígenas no Brasil. Esse livro reconstrói, da sua maneira, a história do nosso país, desde muito antes da esquadra de Pedro Álvares Cabral aportar em nossas praias. Então, olha que legal, pessoal! Esse livro conta a história dos índios muito antes do Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. E esse livro é escrito por um índio. O outro livrinho se chama Coisas de Índio, versão infantil, e foi escrito por Daniel Munduruku. O autor resgata a cultura e a história dos povos indígenas do Brasil, apresentando toda a riqueza e pluralidade indígena. E por último, Histórias de Índio, também foi escrito por Daniel Munduruku. O livro conta a história de Caxi, um garoto como outro qualquer, exceto pelo fato de o pajé tê-lo escolhido como seu sucessor. Para ser iniciado nos segredos da pajelança, o pajé lhe ensina que é preciso sonhar, pois nos sonhos residem os grandes mistérios da vida. Então, aqui na página 87, tem várias dicas de livros que falam sobre a cultura indígena. A nossa aula de português fica por aqui. Um beijo, um abraço e um ótimo final de semana para todos!